Atenção, vídeo simples e rápido apenas para atualizar vocês. Alexandre de Moraes foi oficialmente sancionado pela Global Magnitsky. Acabou o tic-tac, o ministro foi incluído na lista das sanções OFAC, um órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e é responsável justamente por aplicar essas sanções econômicas e financeiras. Segundo esse documento oficial, o Xandão aparece listado com as seguintes informações: Programa GLOMAG, que é a abreviação da Global Magnitsky, e ele aparece na lista SDN, que é uma sigla que significa Nacionais Especialmente Designados numa tradução livre. Mas o que você precisa saber é o que significa estar nessa lista SDN. Então, ela é uma relação de pessoas e entidades cujos bens são bloqueados e com quem pessoas americanas são geralmente proibidas de fazer negócios. A inclusão nessa lista significa que eventuais bens que o Xandão possui nos Estados Unidos ficam congelados, empresas e instituições americanas ficam impedidas de realizar transações com o ministro e bancos e instituições financeiras que mantêm relações com os Estados Unidos podem ser obrigados a encerrar negócios com o sancionado. E a inclusão do Alexandre de Moraes na Global Magnitsky significa que agora ele é reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos. Inicialmente apenas o nome do Alexandre de Moraes foi incluído, mas segundo o jornalista Paulo Figueiredo, outros ministros e até mesmo o PGR e outras pessoas que fazem parte das articulações do Alexandre de Moraes também podem ser sancionados dependendo da postura deles daqui em diante. O que significa que esse é o começo, mas está longe de ser o fim. E, inclusive, agora que o mundo reconhece que o Alexandre de Moraes não respeita os direitos humanos, a União Europeia avisou que também pode entrar nessa briga. Olha só. Urgente, a União Europeia prepara sanções contra Alexandre de Moraes num movimento inédito. O membro do Parlamento Europeu, o polonês Dominik Tarczyński, que eu posso ter pronunciado errado, ele acabou de publicar. Hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviei uma carta a Kaja Kallas, alta representante da União Europeia, para os negócios estrangeiros e segurança, instando-a a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também aos seus aliados da Corte por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judiciário brasileiro como arma contra seus opositores políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Parabenizamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelaremos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Um usuário falou que não é inédito porque após Nicolás Maduro ter sido sancionado pela Magnitsky, ele também foi sancionado pela União Europeia. Ou seja, na verdade é algo que acontece mesmo. Então, não é de se surpreender se mais sanções internacionais vierem para cima do Xandão. Mas é inédito para um ministro, uma autoridade brasileira, claro. Esse perfil também informou que a partir de agora, Alexandre de Moraes está proibido imediatamente de usar qualquer produto dos Estados Unidos, como por exemplo Windows, propriedades ou ativos dos Estados Unidos, iPhone, cartões de créditos de bandeiras americanas, viagem com empresas americanas e outras empresas ligadas aos Estados Unidos, como bancos brasileiros que operam com os Estados Unidos. A esquerda, em especial, é claro, está tentando relativizar essa ação, e eu peguei aqui o exemplo de um esquerdista para que a gente possa aproveitar o choro, que é uma das partes mais divertidas quando a gente consegue uma vitória política. Isso aqui é inegavelmente uma vitória política, uma sanção pesada para cima do tirano brasileiro. Então aqui, declaração do Guga Noblar. Pronto, para delírio dos golpistas, o nome do Xandão já aparece na Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC. A lista restritiva da OFAC, mantida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é um instrumento para identificar indivíduos, entidades e países sujeitos a sanções econômicas e financeiras. Ela impede que cidadãos e empresas americanas façam transações com esses alvos, com o intuito de combater atividades com terrorismo, tráfico de drogas e proliferação de armas, agora usada contra um ministro do STF para chantagem política. Esqueceu de informar que ela também serve para sancionar quem atenta contra os direitos humanos e que a liberdade de expressão é o mais fundamental desses direitos. Inclusive, como muito bem explicou Eli Vieira, um dos responsáveis pelos Twitter Files Brasil, a Magnitsky trata de violadores de direitos humanos. A esquerda se esquece, mas a liberdade de expressão é um direito humano, artigo 19 da Declaração Universal. Este foi o principal direito violado repetidamente por Alexandre de Moraes, junto com as violações do Marco Civil. Mas há coisas mais graves, como deixar Clériston da Cunha morrer na prisão. A censura é um sintoma de coisas piores. Decisão por puro capricho, um hábito autoritário que a Magna Carta combateu em 1215. Esse é o tamanho do retrocesso que esse ministro trouxe ao nosso país. Mais de 8 séculos de marcha ré no direito e no devido processo legal.
Ele é o verdadeiro violador de soberanias, a soberania do povo brasileiro e a soberania dos americanos, ao ousar mandar ordens de censura fora do rito contra cidadãos americanos também. E também escreve mal. E eu complementei falando: o Brasil passou a ser internacionalmente conhecido como um violador de direitos humanos fundamentais. Realmente, houve um golpe, mas foi do judiciário. Ou lutamos por nossa liberdade enquanto ainda há tempo, ou passaremos a invejar Cuba e Venezuela. Invejar a Argentina já é realidade. Por hora é isso, como eu falei no começo, esse é um vídeo mais simples, só para atualizar vocês de forma mais célere. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no Brasil e que vocês querem um vídeo mais completo falando sobre tudo isso, mas dá trabalho reunir todas essas informações. Eu tô cheio de projetos, então tá difícil de focar nesse modelo de vídeo, mas tô sempre de olho nos noticiários, deixando conteúdo separado para fazer um vídeo bem completinho para vocês assim que possível, certo? Então já se inscreve no canal para não perder próximas atualizações, deixa um like, passe esse vídeo adiante. Nos comentários aproveita, esse é o momento de curtir essa vitória, de saborear. E é claro que essa também é uma das intenções desse vídeo aqui, aproveitar esse momento junto com vocês. Então agradeço a todos que ficaram comigo até o final, valeu, até a próxima. Modelo de vídeo, mas estou sempre... Bom, enfim, como vocês puderam ver aí, a Lei Magnitsky foi utilizada para aplicar uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Eu já tinha deixado claro em outro vídeo que a razão pela qual, principal, que o Trump tem esse embate com o Alexandre de Moraes é, em especial, não o embate com o Alexandre de Moraes, mas o motivo do tarifaço, 50%, não foi por causa de violação de direitos humanos nem nada. Isso é uma forma de levar vantagem sobre a economia brasileira. E isso, prova disso que as sanções também, ou melhor, o tarifaço que o Trump fez contra o Brasil, ele fez um tarifaço semelhante com a União Europeia, fez contra a China, fez etc. Então, se a razão pela qual fosse, de fato, uma preocupação com direitos humanos, etc., etc., ele não teria feito contra um país europeu que é um aliado. Não faria, desculpe, não faria sentido nenhum. Mas, em relação às sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, podemos ver de duas formas. Duas formas possíveis. A primeira é que o Trump está buscando... não, mais de uma forma, mais de duas formas. Primeiro, ele está buscando fazer parecer que realmente existe uma motivação contra o ministro... Que a motivação contra o ministro Alexandre de Moraes é pela conduta dele. E que, por causa disso, como consequência, ele está buscando as sanções. No caso agora a Lei Magnitsky, buscar parecer que esse seja o objetivo dele, lidar contra um ditador, contra alguém que está violando os direitos humanos, quando na verdade não é. Isso pode ser simplesmente uma questão de, como posso dizer, só buscar parecer que esse é o objetivo principal, mas não de fato. A segunda possibilidade, que não necessariamente exclui a primeira nem a terceira, que irei dizer, é que com isso o Trump ele está buscando atingir um sujeito que adotou algumas posturas diante enquanto ainda ministro e que ainda está ministro da Suprema Corte, que prejudicavam algumas empresas americanas. E essas empresas americanas, elas são gigantes, as Big Techs, por exemplo, e elas fazem um lobby muito forte, um lobby pesado. Então, o poder de influência delas é gigantesco. Então, seria uma forma aí de prejudicar alguém, tirar de cena alguém que está prejudicando empresas americanas. A terceira possibilidade, que acredito que não necessariamente, como eu já deixei claro, exclui a segunda ou a primeira, é que o Trump e aliados estão prevendo que no futuro terá a necessidade de buscar trazer para perto, o máximo para perto, o máximo de aliados. Por quê? Porque eles estão projetando aí um cenário de guerra. Pode ser um cenário de guerra. Então, a melhor possibilidade no momento seria começar a colocar fantoches em posições chaves para eles. Imaginando aqui que vão precisar de um alinhamento, com todas as aspas, à direita, vão buscar colocar alguém que, ao menos as pessoas acreditam, que tem algumas características que seriam à direita do espectro político, no caso Bolsonaro, ou alguém da confiança dele. Então, esse objetivo do Trump seria também possível. Eu acredito que o objetivo principal, e que não exclui o primeiro nem o segundo, seria de deixar no poder, deixar na presidência do Brasil, nas próximas eleições, alguém que esteja mais alinhado a ele, com as políticas do Trump, no que se refere à política externa, à percepção, realidade de mundo, etc. E que já demonstrou, em outras ocasiões,
que tem esse mesmo alinhamento. E, além disso, alguém que estaria em dívida com ele, porque toda a pressão, toda a ajuda foi por causa de Trump para poder evitar a prisão dele. Então, no caso, estaria em dívida, ficaria devendo aí. Né? Não sei até onde ele poderia entender que essa dívida deveria ser paga, mas é uma das formas. Então, por que eu falei tudo isso? Veja, eu não estou excluindo aqui o fato que Alexandre de Moraes é uma pessoa que está adotando uma postura, que adotou uma postura ditatorial, né? Que tem um posicionamento totalmente equivocado no que se refere à condição do processo. Alguém que pode configurar como vítima, juiz e executor ao mesmo tempo. Não podem. Né? Mas, apesar disso, alguns processos ele adotou essa postura. Isso significa dizer que o Bolsonaro não tentou dar um golpe? Não. Não significa dizer que ele não tentou dar um golpe. Significa dizer que a atuação do ministro Alexandre de Moraes, a forma como ele atuou até o presente momento, não nos permite dizer com clareza se realmente as informações que foram veiculadas a respeito dessa tentativa de golpe por parte do Bolsonaro e de aliados realmente existiu. Né? Por quê? Porque por causa da postura do ministro. Agora, se existisse uma investigação independente, livre, sem a influência de pessoas que estão querendo destruir a vida de Bolsonaro e como consequência disso, não tivesse interferências. Se bem que todo processo tem o posicionamento, o que eu acho, etc. Mas, enfim, não tivesse essas interferências, poderíamos verificar de forma mais clara se houve realmente uma tentativa de golpe, se Bolsonaro tinha sim interesse em dar golpe, se realmente ele tentou, não, se ele tentou não, se ele agiu no sentido de dar o golpe ou não. Né? Mas nós não podemos, até o presente momento, por quê? Por causa da postura do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, era esse vídeo por hoje. Temos aí esse vídeo rápido para vocês informando sobre a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, virão mais sanções contra os ministros, caso eles não adotem uma postura alinhada aos interesses dos Estados Unidos, porque no fim das contas é isso. Mas uma outra questão que preciso colocar aqui é o seguinte: até onde o país pode sancionar o outro ou buscar interferir na política interna do outro? Veja, a atuação do Trump no que se refere a sancionar o ministro Alexandre de Moraes, vamos supor que ele estaria fazendo por um motivo nobre, de fato, preocupação com a soberania, com os direitos humanos, etc, etc. Né? Se bem que isso é bem contraditório quando olhamos a história dos Estados Unidos. Vide o caso do Iraque. Invadiram o Iraque, disseram que tinha armas de destruição em massa, etc. Invadiram, destruíram tudo, enfim. Né? Mas, enfim. Vamos supor que eles tivessem realmente uma preocupação com os direitos humanos aqui no Brasil. Enfim, até onde o país pode interferir no outro, para poder impor, para poder fazer valer os direitos humanos. E, além disso, quanto mais um país está interferindo com o outro, não significa dizer que ele está mais doente. Se esse país está mais doente, porque não consegue, porque tem esse desrespeito aos direitos humanos, etc., não é um demonstrativo claro que esse país não está com as suas instituições funcionando. E se essas instituições não estão funcionando, qual é o nosso dever enquanto cidadão para poder solucionar isso? Não teríamos mecanismos próprios, precisaríamos mesmo de países, pessoas de outros países interferindo aqui? Fica a pergunta para você. Com isso, eu encerro o vídeo, já falei demais, e até a próxima.